Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. E aí, quais são as dúvidas? As questões que tentaram fazer e não conseguiram? É... Professor, eu estou meio enrolado para fazer isso aqui. Ó, pessoal, e lembrando, geometria, faça um resumo dessas contas todinhas, entendeu? Quando eu fiz na última aula, eu fiz o resumo de parábola, e também fiz o resumo de tudo que eu preciso saber de informação sobre elipse, tá bom? No vídeo, tá o resumo todinho de hipérbole. Anotem, tá? Qual é a fórmula de hipérbole? Essa daqui. Como é? Vocês vão ver que hipérbole tem uma estrutura similar à da elipse. A diferença é que na elipse você soma e na hipérbole tem uma subtração. Aí anota, ó, como é que faz para calcular foco, como é que faz para calcular o vértice, entendeu? Anotem. É só anotar, faz o resuminho, é pequenininho. Pronto, já orienta para a gente fazer tudo. Do mesmo jeito, a ideia de plano. Coloca quais são as fórmulas de plano. E aí, em caso de dúvida, é só olhar para as paredes no entorno. Tá? Mais ou menos, se você tiver a ideia de visão, geometria também é um pouquinho de visão. Tá? Tiver a visão, o que quer dizer isso aqui? Espera aí, um plano está perpendicular ao outro, um plano está tocando no outro. Aí é fácil de interpretar. E aí? Professor, Oi, interseção vai cair, né, de planos? isso. Eu tenho uma questão aqui, determine o ponto de interseção da reta R com o plano π. Aí tem a reta Pronto, R. pronto. Vamos lá fazer. É a questão da apostila? Não, não, eu achei na internet aqui Hum, uma apostila que eu achei. beleza, vou abrir. Então vou abrir, tá bom? A janela do quadro para a gente fazer, tá Certo? certo? Deixa eu compartilhar aqui com todo mundo. Pronto, ele pede para que a gente determine a interseção da reta com o plano. Beleza, tá? Como é a expressão, só um instante, da reta? Ó, vocês estão vendo aí o quadro? Ó, qual é a equação da reta? Ah, é x igual a 3t, X igual a 3t. Ih, estava parametrizado. Tô isso, vendo. y igual a 1 menos 2t, Y igual a 1 menos 2t. z igual a menos t. Z igual a menos t. Certo? Reduzida. E o plano? É 2x mais 3y 2x mais 3y menos 2e igual a 7. menos 2z igual a 6. 7. Certo. Pronto. Ele pede para que você determine o que acontece quando uma reta, tá, intercepta um plano. Concorda? Isso. Aí é só você imaginar. Se você pegar a sua caneta, tá a parede na sua frente, encostar a caneta na parede, o que é que vai aparecer? O que é que a gente vai ver? É um pontinho do bico da caneta. Tum! Então, a mesma coisa que acontece. Quando a reta interceptar o plano, a gente vai ver o quê? Um ponto. Então, eu preciso determinar, certo? Um ponto que pertence à reta e ao plano ao mesmo tempo. Aí eu disse para vocês, como é que eu vou saber quem é esse? Quando uma reta e um plano eles se interceptam, os valores de x têm que ser igual, os valores de y têm que ser igual, os valores de z têm que ser igual, tá? E seria bom, professor, se eu botar plural, ou seja, refazendo, os valores de x têm de ser iguais, os valores de y têm que ser iguais, os valores de z têm que ser iguais. Tá? Sendo assim, o que é que eu vou fazer? Simplesmente, ó, o x da reta tem que ser igual ao x do plano. Então, eu teria duas vezes
3t, o valor de y da reta tem que ser igual ao valor de y do plano, ou seja, 3 que multiplica 1 menos 2t. O valor de z da reta tem que ser igual ao valor de z do plano, ou seja, menos 2 que multiplica menos t. E esse valor correspondente tem que ter uma mesma solução, que é quanto? 7. Sendo assim, a gente teria 6t mais 3 menos 6t mais 4 vezes t, isso tudo é igual a 7. 6t menos 6t dá 0. 3 que está à esquerda passa para a direita, invertendo-se o sinal. Então fica 4t é igual a 7 menos 3. A gente está vendo que isso dá 4. 4t igual a 4. Significa que o t que eu estou procurando está o valor de t, o qual eu tenho a igualdade, seria t igual a 1. Aí você pode imaginar, certo, professor, mas ainda não determinou o valor do ponto. Ao contrário, com o valor que eu tenho correspondente, é só substituir na reta. Então a gente teria para o ponto, tá bom? Deixa eu ajustar. Daí, meu ponto, que tem como coordenada todo ponto da reta, é descrito de que forma? X, Y, Z. Certo? Todo ponto que pertence à reta x, y, z é descrito então da forma P tem a cara 3t, 1 menos 2t e menos t. No caso específico, para cada ponto eu tenho que determinar o t específico, que a gente calculou como sendo 1, ou seja, o ponto é 3 vezes 1, 1 menos 2 vezes 1 e menos 1. Ou seja, o ponto que você estava procurando, que pertence à reta e ao plano ao mesmo tempo, é 3 menos 1 e menos 1. Tá? Logo, o P de coordenadas 3 menos 1 menos 1, tá? Pertence à reta e ao plano. Certo? Se você olhar pela interseção, eu trocaria ó, a interseção da reta com o plano, troco o pertence por é igual. O ponto 3 menos 1 e 1 é exatamente a interseção da reta com o plano. Tá bom? Se quiser botar assim, ou pode botar a segunda forma de instrução. Pertence a R e a π. Tá vendo? Então ela é simples. Quando perguntar interseção de dois planos gera uma reta. Você bota as equações, tá? E descreve a equação reduzida. Tá bom? É a forma mais simples de fazer. A interseção de reta, quando é que eu digo que a reta está no plano? Tá? É quando o vetor diretor da reta também é um vetor do plano. Aí vem aquele negócio. O vetor que aponta a reta tem que fazer um ângulo de 90 com o vetor normal do plano. Fez 90? Beleza, um outro indicativo é você mostrar que pelo menos um ponto da reta também está no plano. Pelo menos um ponto. Aí tem que satisfazer essas equações. É exatamente isso que eu estou fazendo. Tá? Ou então você pegar dois pontos da reta e mostrar que esses dois pontos estão no plano também. Beleza.
Vamos voltar para mim. E aí, qual seria a próxima apresentação? Hum. Pode dizer, Maria. Professor, Oi. eu estava vendo a lista de elipse e Uhum. na questão da 28 a 33, elas são, né, a mesma coisa, aí eu tô com dúvida nelas. Você poderia explicar, pelo menos a 28, que aí dá para desenrolar as Posso outras. sim, posso sim. Deixa eu abrir ela também para todo mundo dar uma olhadinha, tá? Vamos lá. Quintilhão, essa de parábola, elipse. No caso, Maria, quais são as questões, por favor? Da 20 até a 27? Da 28 a 33. Beleza. 28 a 33. Ótimo. Completar quadrado. Deixa eu dar um expandido aí, tá? Deixa eu botar até assim. Então, para todo mundo ver melhor. 28 até 33. Ele pede o seguinte, né? Ó, determinar a equação reduzida, o centro, os vértices, os focos e a excentricidade das elipses dadas. Tá bom? E depois esboçar o gráfico. Em todas elas, o modo de descrição é a chamada equação reduzida. É quando você tem aquelas equações que eu descrevi para vocês, tá? É reduzida não, perdoe. A descrição aí é a equação geral. Ela vem de onde? Quando você tem as equações reduzidas e desenvolve toda a expressão, aí chega nas contas que aqui estão. Tá bom? Você tem algum específico que você queira que eu faça? Do mesmo jeito que vai fazer, né? Então. Tem Pode algum ser qualquer. específico? Eu posso fazer aleatório? Pode fazer aleatório. Aleatório? Então vamos ver. É, eu acho que essa 29 eu coloquei no vídeo, tá? Tem a descrição dela. Na 29. Ah, não, essa 29 tá na de hipérbole, tá? Então, como tá lá, um comentáriozinho, eu vou fazer essa 29, tá bom? Todas vão ser feitas no mesmo procedimento, ok? Então, vamos lá, deixa eu passar para a tela. Na lista de elipse, perdoe, pessoal, de vez em quando eu fico engasgando aqui. Na lista de elipse. Ele tem na descrição, tá bom? A seguinte expressão é a 29ª, que é dada da seguinte forma: 25 vezes x ao quadrado mais 16 vezes y ao quadrado mais 50 vezes x mais 64 vezes y menos 311, isso tudo igual a zero. Então, ele pede para que a gente determine aí equação reduzida, centro, vértice, foco, excentricidade da elipse, tá bom? E faça um esboço do gráfico. Beleza. Se ele quer que a gente faça isso, então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, na instrução, é descrever a equação reduzida. Tá? Tem duas formas da equação reduzida aparecer. Se vocês olharem, tá? Lá na descrição que eu fiz para vocês, ou ela está assim, ó, x menos x0 ao quadrado dividido por a ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado dividido por b ao quadrado igual a 1, o que daria, ó, o valor de A é o maior valor de semi-eixo que eu tenho. Ou seja, se ela tiver assim, o meu gráfico está no sentido do eixo x e y, ela está esticada no sentido de x. Tá? É só um esboço aí. Não vão se valer muito não, porque fica feio mesmo. A outra alternativa é que se mude a posição aqui, ó,
dos denominadores, ou seja, ficaria aqui b ao quadrado e a ao quadrado. Ou seja, como o maior divisor está abaixo do eixo do y, significa que o meu gráfico de x e y estaria mais esticado no sentido de y. Pronto. De todo modo, a expressão geral, independente de qual seja o denominador, tem que estar assim, ó. X menos x0 ao quadrado, y menos y0 ao quadrado, tem os divisores, tudo isso igual a 1. Então, é esse ponto que eu vou procurar fazer. Então, como é que eu vou proceder? Primeiro ponto é eu separar os valores de x e y da minha conta, que está aqui em cima, tá? E o valor numérico deixar à direita da igualdade. Ou seja, vamos lá. Então, vou começar o procedimento fazendo assim, ó. Todo mundo que tem x, eu vou deixar num parênteses. Vamos lá. Daí, 25 x ao quadrado, ó, mais 50, tá? Vezes x, isso aqui somado. Separar quem tem y. 16 y ao quadrado, mais 64, vezes y. Não tem mais ninguém. Tudo isso aqui seria igual a 311. Tá bom? Aí o que é que eu posso separar também? Ó, aqui dentro, o elevado ao quadrado, não tem ninguém multiplicando x. Tá bom? Se não tem isso, eu vou pegar esses valores, ó, que estão multiplicando aqui no primeiro parênteses, colocar em evidência o valor que eu puder e ver o resultado. Ou seja, se eu colocar 25 em evidência no primeiro parênteses, eu teria, ó, x ao quadrado mais 2x. No segundo parênteses, se eu colocar o 16 em evidência, tá? 16 que multiplica quem? Y ao quadrado mais 4y. Tá? Isso tudo tem que ser igual a quem? 311. O detalhe agora, pessoal, é eu ajustar os valores que estão em parênteses, transformando estes em quadrados perfeitos. Como é que a gente vai proceder para fazer essa transformação, tá? Descrevendo quadrados perfeitos. Então vamos lá. Eu tenho que comparar cada uma dessas expressões com essa daqui, ó. Lembre-se, independente de você ter, ó. Vamos estudar? Independente se você tem x ou y, você tem, ó, alguém menos alguém elevado ao quadrado. Tá vendo? Tem o quadrado da diferença, independente se está trabalhando com x ou com o valor de y. Sendo assim, eu vou destacar aqui em vermelho, tá bom? Vou destacar aqui o seguinte, ó. É essa ideia. Deixa eu botar assim. Assim, ó. Vamos lá destacar o que é que a gente vai fazer. E vou colocar em vermelho a ideia que eu vou seguir, ó. Vou colocar duas letras que eu não estou usando. Por exemplo, H menos J elevado ao quadrado. Ou seja, eu teria o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro valor vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, j elevado ao quadrado. Tá bom? Eu teria isso aqui. Por que eu estou colocando isso? Só para seguir a base no meu pensamento. Então, vamos lá. Eu vou pegar x ao quadrado mais
2 vezes x. Se eu for comparar isso que eu acabei de descrever com essa diferença que tem aqui em cima, ó, eu já sei que meu h seria o x, por isso que está x ao quadrado. Se o h é x, então 2 vezes x. O que resta, se eu comparar com a segunda entrada, ó, é que menos 2 vezes j, tá bom? Nesse daqui, menos 2j seria quanto? O 2. Então, posso colocar aqui a parte, ó, tá? Colocando a parte. X ao quadrado menos 2 vezes o x0 que tem lá na conta, vezes x, e ainda tem que aparecer quem? Mais o x0. Só que na minha conta aí, só aparecem essas duas parcelas. Eu vou atrás do x0 ainda ao quadrado. Tá bom? Se eu fizer só o início aqui, ó, só isso, para me orientar, eu estou vendo que menos 2x0, e aí eu continuo a escrever de vermelho, que menos 2x0 deveria ser igual a quanto? A 2. Portanto, daqui eu tiro que o x0 vai ser, se eu passar o menos 2 para o outro lado dividindo, vai dar menos 1. Tá vendo? Dá menos 1. O que, por consequência, x0 ao quadrado vai ser igual a menos 1 ao quadrado, que é igual a quanto? A 1. Então, veja, eu estou escrevendo isso aqui de vermelho, destaque à parte, só para que a gente se oriente aqui. Então, teria ó, x ao quadrado mais 2x, eu preciso que apareça quem? x0 ao quadrado. O x0 ao quadrado é 1, mas eu não posso simplesmente colocar o número 1, tá? Porque senão aí eu mudo a conta. Mas eu posso colocar quem? O 0. O 0 eu posso obter com uma diferença de dois números. Quem é o número que eu quero que apareça? É 1. Então, 1 menos 1, 0. Aí agora eu separo. X ao quadrado mais 2x mais 1 e deixo aquele menos 1, ó, que não está me servindo de nada lá fora. Menos 1. Ou seja, isso aqui dá quanto? Esse primeiro eu desenvolvi para fazer aquele quadrado perfeito, esse quadradozinho perfeito que a gente tem aqui em cima. Ou seja, seria como? X menos 1 ao quadrado, o menos 1 lá fora. Portanto, você tem ó, x mais 1 elevado ao quadrado. Achei o quadrado perfeito. Ah, professor, e esse menos 1? Vou colocar lá na conta que ele vai se resolver. Então, a primeira parte já foi. Vou fazer agora do y ao quadrado e que não vai mudar a ideia uma vírgula, só muda as letras. Y ao quadrado mais 4y. De novo, eu quero que ele vire um quadrado perfeito. E aí lá vai o destaque de novo. Se eu comparar com essa, ó, com esse destaquezinho vermelho, eu estou fazendo quem? Y ao quadrado menos 2 vezes y0, tá? Que é o que eu quero que apareça lá na minha conta, vezes y. Se eu comparar a primeira com a segunda entrada, eu vou ter ó, menos 2y0 igual a 4. Ou seja, meu valor de y0 é igual a quanto? Menos 2. Já achei o valor de y0. Tá bom? Ou seja, eu ainda preciso que na minha conta apareça não o y0, mas y0 ao quadrado. Então, y0 ao quadrado vai ser igual a menos 2 ao quadrado, que é igual a 4. Portanto, eu quero que apareça na minha conta o número 4. Ah, número 4, professor?
Beleza, não posso simplesmente escrever o 4, porque senão muda a fórmula. Mas eu posso escrever colocando aqui, somado com 0. E o 0 eu obtenho como? Um número menos ele mesmo. Quando eu peguei o 4 ali, o quadrado perfeito ficaria, ó, y ao quadrado mais 4y mais 4 menos 4. Ou seja, ó, da fórmula eu tenho quem? Isso aqui seria igual, ó. Deixa eu ajustar aqui. Isso não é tênis, isso é igual. X menos. X não, professor. Isso aqui é o y. Y menos o y0, que é menos 2. Tudo isso elevado ao quadrado. Menos o 4, que está lá fora. Ou seja, o quadrado perfeito é y mais 2 elevado ao quadrado menos 4. Acabou a conta? Infelizmente não. Por que infelizmente não? Porque agora eu vou substituir, ó, essas expressões que eu acabei de descrever naquela conta. Ó. Então, 25 que multiplica x ao quadrado mais 2x, somado com 16 que multiplica y ao quadrado mais 4y igual a 311, tá bom? Isso aí vai ficar igual a... Veja, a conta é grande, mas ela não é difícil. Então, no lugar de x ao quadrado mais 2x, eu vou colocar aquela expressão que a gente acabou de descrever. Tá certo? Que é quem? 25 que multiplica. Aí, vamos lá. Eita que tá torto, viu, professor? 25 que multiplica x mais 1 ao quadrado menos 1 mais, no lugar de y ao quadrado mais 4, vou escrever a expressão que a gente acabou de determinar, que é y mais 2 ao quadrado menos 4. Tudo isso aqui ainda tem que ser igual a quanto? 311. O que é que eu tenho daqui? Ó? 25, que multiplica cada etapa que está aqui. Então, ó, 25, que multiplica x mais 1 ao quadrado, menos com mais dá menos, 25 vezes 1, menos 25. Mais 16, que multiplica y mais 2 ao quadrado. 16 vezes 4, 64, menos 64. Isso aqui é igual a 311. Passa tudo para o outro lado da igualdade. Os números, tá? Passa tudo para o outro lado da igualdade. Ou seja, 25 que multiplica x mais 1 ao quadrado mais 16 que multiplica y mais 2 ao quadrado. Isso aqui é igual a 311 mais 25 mais 64. Ou seja, 4, 5, 9, 9, 1, 10. Vai 1. 7, 2, 9, 9, 1, 10. Vai 1. Isso aqui dá 400. Tá bom? Aí dá 400. Mas, professor, ainda não está a cara da expressão. A expressão que a gente tem que formar não é essa. Tem que ter um divisor.
Ó, vou lá para cima na minha folha, ó. Só um instante, professor. Ó, tá vendo, ó? Tem que ter x menos x0 ao quadrado, y menos y0 ao quadrado. Isso já apareceu, ó, lá na conta final. Tá bom? X menos x0 ao quadrado, y menos y0 ao quadrado. Isso apareceu. Só que ele tem que ter divisor. Então, o que é que eu vou fazer? Como o resultado dessa conta aqui foi 400, ó, eu vou passar o 400 dividindo tudo. Ou seja, 25, tá bom? Vezes x mais 1 ao quadrado. Tudo isso aqui dividido por 400. Mais 16, tá bom? Vezes y mais 2 ao quadrado, dividido por 400. Isso tudo é igual a 400, dividido por 400. Porque, lembre-se que a elipse, o resultado tem que ser necessariamente igual a 1. E aí você teria de simplificar. Se eu passar, ó, a simplificação de 25 e 400, tá bom? E de 16 e 400. Vamos lá, se você pegar, destacar até aqui de vermelho, 400 dividido por 25, continha do ensino médio. Pega o 40, bota 1, sobra 15, aí baixa o 0. Se você pegar 6 aqui, ó, 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 2, 12, com 3, 15. Isso aí dá 0. Ou seja, na primeira simplificação ali, ficou x mais 1 ao quadrado sobre 16. Não precisa eu dizer, então, que se eu fizer a simplificação entre 16 e 400, vai dar quanto? 25. Y mais 2 ao quadrado sobre 25. E 400 dividido por 400 é 1. Aí sim, eu termino e descrevo a minha equação reduzida. Aí, fiz a equação reduzida. Agora só falta achar o resto. Não, jovem, não se desespere, porque o resto, tecnicamente, ele já está feito. É a parte mais fácil. Porque vamos lá, logo, tá? A equação reduzida está feita. Primeiro, quem é o centro? O centro tem coordenadas x0, y0. A gente já achou esses valores. Foram que... Quem são os valores? Está lá em cima, ó. Menos 1 e menos 2. Pronto, esse valor já está feito. Segundo, como é o foco? Aí eu olho aquele esboço bem rápido que eu fiz, sem intenção de nada, somente para me orientar. Vermelho. O maior denominador está em y. Logo, ela vai ser mais esticada no eixo y do que no x. O eixo maior tem o foco e o vértice A. Oi? Tá sendo assim, pessoal? Se o foco tem isso tudo, a gente teria, então, na minha conta aqui, ó, x0, y0, somado e subtraído do valorzinho de C. Tá bom? É, professor, mas o senhor não disse quem era A, B e C? Não disse.
Tá apressando as coisas, né, ô professor? Vamos lá, então. Pedro, eu não disse quem são os semi-eixos. Tá bom? Vamos lá. Determinar o valor de A, B e C. A ao quadrado é o maior valor do denominador, ou seja, 25. A, portanto, é igual a 5. B ao quadrado é o menor denominador, ou seja, é 16. Logo, B vai ser 4. E eu sei que A ao quadrado tem que ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, C ao quadrado é igual a A ao quadrado menos B ao quadrado. É 25 menos 16. Isso aqui vai dar 9. Logo, ó, C ao quadrado é 9 e o C vai ser igual a 3. Ó, dos semi-eixos. Agora sim, professor. O senhor pode me dizer quem é foco e quem é o resto. Como eu disse antes, foco. X0, que a gente já tem aqui em cima. Y0, mais ou menos o valor de C. Ou seja, o foco vai ser menos 1. E aí, ó, menos 2 somado e subtraído com o número 3. Quem são os valores de foco? Foco 1 seria a subtração. Menos 1, menos 2 com menos 3 dá menos 5. Foco 2 é a soma. Menos 1, menos 2 mais 3 dá 1. Pronto, os dois focos aí. O valor de A. O valor de A para o foco, eu só mudo o C por A. Então, x0, y0, mais ou menos A. Ou seja, os valores de foco que eu determino aqui, menos 1, de menos 2, mais ou menos 5. Ou seja, A1 tem coordenadas, faz a diferença, menos 1. Aí, menos 2 com menos 5 dá menos 7. Tá? E o A2 é simplesmente menos 1, menos 2 mais 5 dá 3. E o último que falta da lista de determinar seria o valor de B. Se A e F estão em Y, B vai estar em X. Então, ó, X0 somado e subtraído com o valorzinho de B. E na outra coordenada o Y0. Ou seja, o meu valor de B que está aqui, deixa eu ajeitar esse outro, né, professor? Isso aqui é A. Menos 1 somado e subtraído com o valor 4 e de outra coordenada menos 2. Quem são os valores de B? B1 tem como coordenadas menos 1 com menos 4 dá menos 5 e menos 2. E o valor de B2 tem como coordenadas menos 1 mais 4 dá 3. 3 e menos 2. Como é o esboço do gráfico? Vamos lá. Você que a maioria é negativa. Tá torto aí, vai ficar torto. Ó. Agora sim, eu vou colocar ele no lugar certo. O centro. Menos 1, professor. Tá aqui, é para a esquerda, ó. Menos 1. E o valor de y, menos 2. Menos 1, menos 2.
O centro real está aqui, ó. Centro. O foco estava em menos 5, menos 3, menos 4, menos 5. Vamos mais para baixo aqui um pouquinho. Menos 5. Tá? Esse era o primeiro foco. O valor de A é menos 7. Menos 5, menos 6, menos 7. Aqui está meu primeiro valor de vértice, A1. E menos 7. O outro valor de foco, tá bom? Estava menos 1 e 1. 1 está aqui, ó. Aqui está o meu outro valor de foco, F2. E menos 1 e 3, ó. Tá? Menos 1 e 3, o meu outro valor de vértice. Menos 1 para x, 2, 3. Está aqui em cima. Aqui é meu outro valor de vértice. A2. Quem são os valores de B? Ó? Menos 5 e menos 2. Vamos tanto, pessoal. Tá vendo? Menos 2 é menos 5. Ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Menos 5. Tá certo? Aqui está o B1. E para o lado direito, ó, é 3 e menos 2. Ó. Ainda na linha do menos 2, 1, 2, 3. Marco para a direita. Aqui está o 3, ó. Tá bom? E aqui é o meu B2. Marquei todos os pontos. Brinco de ligar, então. Ó. B2 com A2, A2 com B1, B2 com A1 e B1 com A1. Tá aí a minha elipse. Que eu fiz quase parecendo uma esfera. Tá certo? Quase parece uma esfera. Importa isso? Não. Era só para eu fazer um desenho. Tá? A precisão mesmo a gente deixa com o computador. Ó, mas vejam, pessoal. A parte mais chata, realmente, a mais difícil, foi essa primeira parte. Para que eu fizesse o quê? Completar a quadrada e fazer o ajuste. Por isso que eu digo a vocês, ó, treinem, tá bom? Deixa eu voltar a tela para mim, tá? Por isso eu digo para vocês, pessoal, é para treinar, tá? Pelo menos uma. Quando eu faço por passo a passo, devagarinho, demora que eu vou instruindo, explicando. Se você entendeu o básico, tenta fazer uma questão dessa. Vocês fazendo, tá? Devagar, testando em casa, demora no máximo mesmo, 10 minutos. Porque você vai fazendo passo a passo e vai identificando. Claro que aqui, vou falando devagar, vou mostrando, pegando as associações, demora um pouco mais de tempo, tá? Mas você dá para fazer. Porque você vê, eu ficava indo e voltando, indo e voltando. Mas se eu tiver o básico, não demora. Por isso, façam um resumo, tá bom? Peço a vocês, façam realmente o resumo. Escreve quem é a equação da elipse, escreve quem é a equação da parábola, escreve mesmo. Não dá uma folha. Se vocês pegarem uma folha, equações de plano, elipse, parábola e do vídeo de hipérbole, vocês vão ver hipérbole e elipse. É basicamente o mesmo raciocínio, tá? Vai mudar a figura? Vai, mas o raciocínio para fazer as duas é similar. Então, quando você pegar isso, vocês vão ver que dá uma folha, tá? E nem é frente e verso, só um lado. Anotou,
diz quem era foco, diz quem era o vértice. Anotou isso? Pronto. É tranquilo. Quanta fórmula eu tenho que decorar de cada uma, professor? Da parábola, da elipse e da hipérbole? Uma. Porque se você decorou para x, no teu desenho está esticado para o outro lado, que você decorou, professor, eu aprendi parábola para cima e para baixo. Quando tem x ao quadrado, se na tua conta aparecer y ao quadrado, em vez de eu fazer para cima ou para baixo, faço direita ou esquerda. Mas a ideia de fazer as contas não muda uma vírgula. Na elipse, professor, eu estudei o mais comprido para x. Como no exemplo aí, o comprido foi para y, vocês vejam, eu não mudei ou fiquei pensando, quando vale para x eu tenho que fazer esse jeito de cálculo. Não, a conta é a mesma. É só onde eu vou posicionar, tá, os valores no vértice e no foco. Mesma coisa aconteceu em parábola. É só onde eu vou posicionar os valores de vértice e foco. Tá bom? Então, memorizem isso daí. Tá bom? Tem que memorizar essa ideia. Olha lá, qual seria a próxima? Tá, não sei se vocês estão conseguindo ouvir um mofador aí. Tô com medo de aparecer um Power Ranger. Já, já. E aí, qual seria uma próxima? Tem a 40. Beleza. Vamos lá colocar. Tá, parábola. Questão 40. Ó, pessoal, nessas listas, o que aparecer parametrização, tá? Parametrização, não precisa estudar. Eu não falei sobre parametrização, tá bom? É deixar todas as variáveis com relação a um parâmetro só, tá bom? Eu não falei isso, tá? A grosso modo, eu não falei, mas eu fiz, tá certo? Eu fiz, mas eu não falei. Então, o que tiver parametrizar, tá? Ó, por exemplo, na questão, acho que é a 45. Deixa eu dar até uma ampliada aqui, ó. Questão 45 e 46, tá vendo aí, ó? Questão 41, obter equações paramétricas. Eu não falei sobre isso, tá bom? Eu fiz alguns exemplos, tá? Mas como eu não falei aqui, não faz. Tá? E nem falei os exemplos aqui, tá bom? Falei os exemplos lá quando eu estava construindo reta, quando eu estava construindo plano. Em alguns momentos eu falei sobre parametrização, tá? Mas não faz nada aqui, ó. Então eu acho que da 41 para baixo, tá? Não, 41 até a 46, que é parametrização, não faz. Ó, dada a parábola de equação, y igual a menos x ao quadrado mais 4x mais 5. Determinar vértice, a interseção com os eixos coordenados. Tá bom? Interseção significa onde é que a minha parábola toca o eixo do x e onde é que ela toca o eixo do y. Vou precisar aqui? Não, não vou precisar fazer. Mas sei fazer? Sei. Essa é a parte mais fácil que tem. Tá bom? O vértice, a interseção com eixos coordenados, o gráfico, o foco e uma equação da diretriz. Vamos lá fazer? Então vamos lá. Essa 40 de parábola é parecidíssima com a que eu fiz agora. Tá? Deixa eu botar aqui parábola. Parábola. Acentozinho. Questão 40. A expressão que você tem é essa daqui. Y igual menos x ao quadrado mais 4x mais 5. O modo de você determinar vértice, foco, diretriz é transformar ela na equação reduzida. Tá bom? Então vamos lá. No ajuste da conta aqui, você ficaria então menos x ao quadrado mais 4x. Isso aqui tem que ser igual a y menos 5. Tá bom? A vantagem aqui é que eu só tenho um quadrado para completar. Ó,
Quais são as equações de parábola que eu tenho? Eu tenho duas, mas eu preciso memorizar só uma, por exemplo. Se eu estou com x ao quadrado, então x menos x0 ao quadrado é igual a 4 vezes p, que multiplica y menos y0. A equação só não está desse modo porque eu não tenho ainda o x menos x0 ao quadrado. Então, vou procurar ele. Ó, ninguém multiplica x, então esse sinal de menos aqui, ó, se eu colocar em evidência, menos x ao quadrado, aí agora, ó, menos 4x tem que ser igual a y menos 5. Ó, veja que não tem ninguém multiplicando o quadrado da diferença. Então, o menos que está aqui, ó, eu passo dividindo. Ó, o menos 1 que está aqui, passo para o outro lado dividindo. Fica x ao quadrado menos 4x seria igual a menos y menos 5. Tá bom? Ou, quem quiser ajustar, menos y mais 5. Eu ainda vou fazer isso. Para cá, ó, é o quadrado da diferença de qual? Da expressão, ó. X ao quadrado menos 2 vezes x0 vezes x mais x0 ao quadrado. O quadrado da diferença dá isso aqui. Então, por associação, seria, ó, menos 4 dividido por quanto? Menos 2x0. Então, se eu pegar aqui o meu x0 nessa conta, seria quanto? Dá para fazer rapidinho de cabeça. Ó. Menos 4 dividido por menos 2 dá 2. O x0 é 2. Logo, x0 ao quadrado vai ser 4. Então, preciso que aqui dentro do meu parênteses apareça quem? O número 4. Para que ele apareça, como é que a gente faz? Mais e menos 4. Então, ó, x ao quadrado mais 4 menos, né, professor? Falta menos. Menos 4 vezes x. Aí mais, ó, 4 menos 4. Isso tudo é igual a quanto? Menos y mais 5. A primeira parte da conta que eu fiz ali foi para fazer um quadrado perfeito, ou seja, x ao quadrado menos 4x mais 4. E o menos 4 que vai sobrar na conta, eu jogo para o outro lado da igualdade, ou seja, menos y mais 5 mais 4. Agora, realmente, eu fiz a minha conta, que dá quanto? X ao quadrado menos 4x mais 4, eu fiz o quadrado perfeito. Dá x menos o x0, que é 2, elevado ao quadrado. Isso aqui é igual. O que eu tenho que ter à direita, ó, tem que estar dentro do parênteses. Então, se eu colocar o menos em evidência, y, 5 mais 4 dá 9. Se eu colocar o menos em evidência, menos 9. Pronto. A equação reduzida está aí. Achei a minha equação reduzida. Qual é a vantagem de ter ela? Agora é só colocar valor. Por exemplo, o centro, eu já calculei. E por associação, você teria quem? Por exemplo, quem é o vértice? Vértice é o valor x0, y0. Logo, quem é o vértice, professor? Não é x menos x0? O x vale 2. Não é y menos y0? Aqui tem 9. Eu sei que o valorzinho aqui, ó, que multiplica o y, vai ser o 4p. Então, ó, 4p vai ser igual a quanto? Menos 1. Meu valor de p é quem? Menos 1/4. O valor de foco
Como eu tenho x ao quadrado, parábola de concavidade para cima ou para baixo. Isso aí a gente já sabe, lá do ensino médio. Tá? Até a expressão geral, que era y igual a menos x ao quadrado, ó. Tá? Menos x ao quadrado, se tem y igual a ax ao quadrado, mais bx, mais c, o valor que multiplica x ao quadrado determina a parábola para cima ou para baixo. Lá na minha conta era menos 1. Então, a minha parábola com cavidade para baixo. O foco, então, ó, tá mexendo em que sentido? Ó? O foco está em cima desse eixo, que está na parábola, ou seja, mexe em y, para cima ou para baixo. x0, y0, mais o valor de P. Ou seja, meu foco vai ser a expressão 2, 9 menos 1/4. Portanto, quem é o foco? 2, 4 vezes 9, 36. Tá? Vou pegar aqui. Parábola com cavidade para baixo. 36. 35 sobre 4. Por que ele está apontando para cima? Ah, não, tá certo. Porque 35 quartos é menor do que 9. Então ela vai estar para baixo, só que o foco está bem pertinho do vértice. Quem é a diretriz? A minha diretriz vai ser, ó, pega a coordenada do foco que eu mexi e muda o sinal. Diretriz é y igual a y menos P. Ou seja, a minha diretriz é o valor de y igual, aqui é y0. 9 menos 1/4. Ou seja, o y aqui, ó, o y vai ser igual, vai dar 37 quartos. Tá? Essa é a minha diretriz. E no sentido, se você quiser saber onde é que ela toca, o eixo de x e y, por exemplo, onde toca o x e y. Então, se x, ele vai tocar em y quando o x for igual a 0. Se x é igual a 0, você teria aquela expressão, ó, y igual a menos 0 ao quadrado, mais 4 vezes 0, mais 5. É lá aquela expressãozinha inicial, essa daqui, ó. Onde tudo começou, essa daqui, ó. Tá? Ele toca no y quando o x é 0. Então, ó, quando o x é 0, o y vale quanto? Dessa minha conta? Y é igual a 5. E no outro, é você fazer, ó. E se o y for igual a 0? Você tem menos x ao quadrado mais 4x mais 5 igual a 0. Ou seja, você tem aqui nessa conta, se eu colocar o menos 1 para ajustar, x ao quadrado menos 4x mais 5. Tudo isso aqui. Mais não, professor, menos. Perdoe aqui. Menos 5. Isso tudo igual a 0. Tá? Quais são os pontos que você toca aí, ó? Usa a fórmula de Bhaskara, tá? E você acha
O primeiro valor de raiz é menos 1. E o segundo valor de raiz seria 5. Tá bom? Pronto, já achei tudo. Ó. Vértice, parâmetro, foco, diretriz, onde ele toca em cada um. Tá certo? Deixa eu ver se era só isso. Se tinha mais alguma coisa. Parábola. E o gráfico? Tá? Deixa eu ver aqui no gabarito se ele faz esse negócio. 40. Tá? Deixa eu mostrar a vocês aqui. Ó. Na letra E. Que ele pediu aqui na letra E? Tá dando expressãozinha aqui. Centro. Parar. E agora ajustar aqui para vocês. Tá lá no gabarito. Ó, 40. Uma equação da diretriz. Ah, tá. Você for no gabaritozinho lá, ó, 40. Professor, lá no gabarito a equação da diretriz está 4y menos 37 igual a 0. Se você pegar essa expressão que eu escrevi, tá? Aí vocês não vão ver. Eu ajustar. Olha para o y aqui, ó. Ah, professor, lá a resposta está assim, ó. Tá na letra E do gabarito, você tem 4y menos 37 igual a 0. E a do senhor tá assim, ó, y igual a 37 sobre 4. Sabe por quê? O 4 que está aqui dividindo, se passar para o outro lado multiplicando, fica 4y igual a 37. Se eu mudar o 37 do lado da igualdade, fica 4y menos 37 igual a 0. Deixa a fração, é mais fácil. Tá? Eu já deixei na forma fracionária, que vale do mesmo jeito. Olha o que a gente calculou. Vértice, 2 e 9, foi o que a gente determinou. Foco, 2 e 35 quartos, foi o que a gente determinou. Onde é que a reta toca os eixos? No sentido do eixo, ó, do y. O x é igual a 0, ó, 0 e 5. Pode olhar lá que eu fiz. Quando o x é 0, o y vale 5. Está aqui, ó, 0 e 5. No outro, tá? Quando o y for igual a 0, a gente tinha uma função de segundo grau, calculou as raízes, que eram quanto? Primeira raiz era menos 1, segunda era 5. Por isso está aqui, ó, menos 1 e 0, 5 e 0. Tá? E letra E, que eu acabei de mostrar a vocês como é que faz. Tá? Lá no da gente, estava y igual a 37 quartos. Pode deixar daquele jeito, que é a mesma conta, pessoal. A mesma. Sem tirar uma única vírgula. Tá? Volta para mim. Tá certo? São basicamente 9h25. Já vai dar o horário. Se vocês tiverem alguma dúvida em qualquer questão que seja, pessoal, vocês perguntem. Agora não perguntem ao monitor. O monitor é de segunda a sexta, tá? Mas tiver alguma dúvida, perguntem para mim. Pode mandar mensagem, professor, e essa daqui? Eu faço a questão, dou o print e mando para todo mundo. Tá certo? Pronto, jovens. Tá? Encerrar. Essa edição aqui é mais rápida. A outra aula de hipérbole já está disponibilizada. Dá uma clicada lá para vocês assistirem. Primeira? Então, aquele detalhe. Se eu não tenho mais nada o que falar, meu nome é Fui!